Olá pessoal, vamos começar a parte 5 da introdução falando agora sobre os modelos. Nas aulas passadas nós vimos dois aspectos muito importantes na ciência de dados, que são os objetivos e a base de dados. E hoje vamos introduzir a parte de modelos. E para começar, nós temos que entender como que as máquinas aprendem. Nesse caso, nós separamos em 4 passos. O primeiro é o armazenamento dos dados, que utiliza as observações para fornecer uma base para o raciocínio adicional. Ou seja, é o nosso instrumento que fornecerá informações para o aprendizado. E a partir desses dados, nós abstraímos informações, traduzindo os dados em representações e conceitos, para aí sim generalizar, transformar esta informação em conhecimento e inferência que direcionam ações em novos contextos. Então é neste passo que o algoritmo aprende realmente. Primeiro você pega os dados, depois você alimenta o algoritmo com essa informação e aí sim ele transforma essa informação em conhecimento, generalizando o que lhe foi apresentado para outros contextos, novas observações que virão. E por último entra a avaliação, para saber se esse aprendizado foi bom ou foi ruim. E esse é o papel, geralmente, do ser humano que conduz esse feedback. É claro que temos funções custo para nos ajudar nesta questão, mas esse é o momento de ver aonde o algoritmo aprendeu mais, aonde ele aprendeu menos e como podemos melhorá-lo. Por exemplo, considere que o Homer compra muita cerveja Duff. Sabendo disso, o algoritmo sugeriu uma camisa Duff para o Homer. Será que esta recomendação foi boa ou foi ruim? Talvez tenha sido boa, porque a partir do momento que você alimentou o seu modelo com esta informação de que o Homer gosta de cerveja Duff, ele pode ter aprendido que o Homer gosta tanto de Duff que coleciona artigos relacionados à marca. Ou não. O que o Homer gosta mesmo é de cerveja, independente da marca. Mas veja que esta questão depende da sua avaliação e do entendimento do que é certo e errado de acordo com o objetivo que você determinou. E aí sim você volta para aquele ciclo e ou melhora o banco de dados ou direciona o aprendizado um pouco mais propriamente. Sendo assim, note que todos os aspectos são importantes. Nada adianta você ter dados bons se o modelo é ruim, porque o resultado inevitavelmente vai ser ruim. Da mesma forma, ter dados ruins num modelo perfeito resultará também em um resultado ruim. Então, geralmente, nos preocupamos muito com o modelo, e se algo dá errado, é culpa do modelo, quando a nossa preocupação deve estar em todos os aspectos e não simplesmente no modelo em si. E isso levanta uma questão muito interessante, porque embora Machine Learning seja amplamente utilizado e tenha um grande potencial, ele tem limitações. Por exemplo, tem pouca flexibilidade para extrapolar os parâmetros de aprendizado. Isso quer dizer que, se não foi ensinado a ele, não foi apresentado a ele através dos dados, ele não é capaz de extrair uma informação que não está lá contida. Ou seja, Machine Learning é tão bom quanto os dados são para ensinar. É um paradigma. Se o lixo entra, o lixo vai sair. Por exemplo, se fosse para você construir um banco de dados para prever se a imagem de um animal é ou não de uma girafa, quais características ou variáveis você incluiria no seu banco de dados? Veja que, dependendo dos seus dados, você pode ter diferentes tipos de erros
porque o algoritmo não foi capaz de extrapolar a informação dos dados que você apresentou a ele. Então, olhando a primeira figura, imediatamente a gente diz: não, girafa não sobe em árvore. Mas isso está contemplado nos seus exemplos? Se não, o algoritmo não será capaz de extrapolar tão fácil assim. Na última figura, temos um animal com as cores de uma girafa, com um pescoço comprido, mas com um nó no pescoço. Mas como você dirá para o algoritmo que isto não é uma girafa? Então é isso que eu quero dizer com relação a apresentar os exemplos necessários para o algoritmo aprender, porque ele não será capaz de extrapolar aquilo que você não apresentou. E uma outra questão que veremos sobre os modelos de machine learning é com relação à interpretabilidade e flexibilidade. Porque em estatística, geralmente buscamos modelos com boa interpretação. E à medida que aumentamos a complexidade do modelo, vamos perdendo esta interpretabilidade e melhorando a flexibilidade. Veja que temos diversos modelos e cada um deles tem a sua particularidade em termos da interpretação e da flexibilidade. Entendermos esta capacidade de cada modelo é essencial para utilizá-los no momento oportuno da nossa análise. Por fim, vamos entender dois tipos de aprendizado que temos em Machine Learning, que é o aprendizado supervisionado e o não supervisionado. Temos também um terceiro, que é o semi-supervisionado, mas não trataremos nesse curso agora. Então, dizemos que o aprendizado é supervisionado quando ele tem uma supervisão. E essa supervisão é dada pelo Y. Então, se nas suas observações você tem as variáveis independentes e a dependente, que é o Y, a gente diz que estamos no aprendizado supervisionado. Se você não tem o Y, significa que estamos no aprendizado não supervisionado. Dentro do aprendizado supervisionado, temos regressão, quando o y é contínuo, e classificação, quando ele é discreto. Sendo assim, se dissermos que o nosso modelo é de regressão, significará dizer que temos um aprendizado supervisionado, cuja resposta é contínua. Se forem modelos de classificação, estaremos no aprendizado supervisionado, cuja resposta é discreta. E quando y não é fornecido, note que fornecer não significa não existir. Pode ser que em algum momento você prefira não apresentar o y e deixar com que o algoritmo aprenda de uma maneira mais independente, sem esta supervisão. E aí estaremos neste aprendizado não supervisionado. Essa figura eu acho que ilustra bem essa situação. Na direita, nós temos o aprendizado supervisionado, em que o algoritmo, que é esse robozinho sentado, ele aprende com a supervisão de um professor. Ele tem a resposta, então ele consegue ir se aprimorando a partir dela. Diferente da figura da direita, que o robozinho, por não ter um professor, acaba por aprender de uma maneira mais independente. E isso pode ter sua vantagem, especialmente nas etapas iniciais do seu problema, em que você está aprendendo sobre os dados e o algoritmo pode te fornecer novos insights a respeito dele. Então, terminamos aqui a nossa aula de introdução. No próximo capítulo abordaremos os métodos de reamostragem e então começaremos a apresentar os modelos de machine learning propriamente.